A questão da concordância de ideias já era algo discutido na época em que Kardec escreveu suas obras. Por exemplo, no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, das reuniões e das sociedades espíritas, errata. Na verdade, é o capítulo 29. Ele coloca a seguinte mensagem: o espiritismo que apenas acaba de nascer ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, porquanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros, e a recíproca benevolência, que entre todos reina, exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em que domina. Uma sociedade onde aqueles sentimentos se achem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelo ensino dos espíritos, e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade ainda grande de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem, desde já, formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Então, ele discute já a questão da variedade, né, de pensamentos dentro do movimento espírita, mesmo na época dele, já tinha essas discordâncias, e da afinidade dos grupos, né, entre os integrantes dos grupos, né? Então, isso, de novo, cai nessa questão da identidade do grupo, né, da sintonia entre as pessoas que estão ali, é, e da linha, né, de pensamento que aquele grupo segue, né? Por exemplo, se é um grupo que é mais religioso, se é mais filosófico, se tem pessoas que fazem, que ali estão estudando a parte científica e fazem pesquisa científica. Então, percebe-se que os grupos de estudo vão desenvolver ao longo do tempo um caráter que vai mais para um lado ou para o outro, ou às vezes tem mais influências de outras doutrinas espiritualistas, ou às vezes tem mais influência religiosa, né, dependendo da bagagem que traz os participantes, se já passaram por outras religiões, esse grupo vai trazer, de alguma forma, é, características que remetem a essa religião, né? Então, o grupo vai criar ao longo do tempo uma personalidade, né? E conforme novas pessoas entram nesse grupo, pode ser que algumas pessoas destoem daquela personalidade homogênea do grupo, né? Então, vai ter, né, elementos heterogêneos ali.
E como a gente lida, então, né, com esses elementos. Isso vai depender muito do método que aquele grupo está utilizando para fazer os estudos, né? Ou se o grupo tem consciência que há um método, porque às vezes você pode estar num grupo de estudo e nem nunca ter parado para pensar que há métodos para métodos de ensino, de aprendizagem, né? Então, é, agora, se é um grupo que está já utilizando algum método, é, esse método é um método democrático de aprendizagem, é um método que favorece o diálogo, né? Então, e se é um método que favorece o diálogo, como que a gente pode abordar esses elementos que estão destoando né, da característica principal do grupo? A gente exclui eles, a gente acha um jeito de incluir eles nas discussões, como é que faz, né? E isso que eu estou colocando aqui é um questionamento mesmo, porque a gente está aprendendo, né, como lidar com essas questões. E a gente, que tipo de grupo a gente quer ser, né? A gente quer ser um grupo que acolhe as diferenças, não, mesmo sem concordar, né, ou aceitar algumas ideias, a gente acolhe as pessoas, ou a gente tenta filtrar as ideias de forma que a gente daí exclui as pessoas. Então é mais um questionamento e eu acho que serve para não só eu estou fazendo esses questionamentos, né, por causa do grupo onde eu participo, mas eu acho que são questionamentos que cabem a todos os grupos de estudo espíritas. Ah, então eu deixo aí essa reflexão para quem na verdade, para quem se importa de fazer essas reflexões e se importa com o ambiente de estudo, né? Porque eu imagino que algumas pessoas não estão nem pensando nessas questões e também não se interessam ali, na criação do ambiente de estudo. E ainda nesse texto que a gente acabou de ler, Kardec deixa explícito a importância da questão moral da doutrina espírita, quando ele diz que é impossível que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. E mais abaixo ele diz que acerca da questão moral não pode haver duas maneiras de encará-la, né? E dizendo também que os fatos podem ser discutidos e discordâncias surgirem, né? Que muitas vezes pode atrapalhar os grupos espíritas. Então, na questão moral é onde a gente encontra um ponto de concordância, né? Mas nas outras áreas da doutrina espírita pode haver divergências. É, Na minha opinião, eu acho que é importante estudar a doutrina espírita como um todo. A questão moral, logicamente, é a coisa mais importante, é ou deveria, né, ser o porquê da gente estudar a doutrina espírita, que é para o nosso aperfeiçoamento moral, né, para a gente viver uma vida melhor, para a nossa evolução. Mas eu também acredito que todos os outros aspectos são importantes, né, e são podem ser discutidos, mesmo que gere discordância. Eu deixo essa ressalva porque eu não acredito que o que ele quis dizer nesse texto é que a gente daí só se concentre nos aspectos morais, né? Contanto que a gente concorde nos aspectos morais, a gente pode criar uma afinidade dentro de um grupo, né? Se a gente conseguir aceitar que os outros aspectos é, estão abertos a debate e discordâncias, né? Então, se a gente puder ter o aspecto moral como a nossa âncora, né?
Tudo, o resto todo pode ser discutido, pode ser discordado, pode ser mudado, né? Como ele já dizia, né? Que a doutrina espírita não é uma doutrina estática. Então, eu acho que essa questão do atrapalho que causa a discordância nos grupos de estudo tem mais a ver com a nossa incapacidade de discutir assuntos, nossa incapacidade de aceitar opiniões diferentes, de ser respeitoso numa discussão, né, de não tomar uma discordância como uma ofensa pessoal, né? E isso são coisas que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Mas é muito difícil em um grupo lidar com essas coisas, porque mesmo que eu tenha consciência disso, que são questões minhas que eu preciso trabalhar, eu estou num grupo que talvez outras pessoas não tenham essa consciência, né? Então, quando eu discordo de uma opinião, elas provavelmente vão tomar como um insulto, né? Ou uma rejeição, e vão tomar como. Não é assim como eu estou. Não é simplesmente que eu estou rejeitando a opinião delas, eu estou rejeitando elas, né, enquanto pessoas dentro daquele grupo. E isso que é o desafio um dos desafios, né, do facilitador de estudos é lidar com as discordâncias, né, não inibir que essas discordâncias existam, porque se a gente está ali para dialogar, é, a gente não está querendo impedir que as pessoas discordem, né? Elas podem colocar os comentários delas e um discordar do outro. Mas como que a gente faz isso sem que as pessoas se sintam ofendidas, né? Então, isso é o grande desafio, e isso é uma coisa que a gente está pensando constantemente, porque acontece o tempo todo nos grupos de estudo, e eu penso que é uma questão, talvez, de educação, educação no sentido de preparar as pessoas para estar em grupo, preparar as pessoas para discutir em grupo, para dividir aquele espaço, para entenderem como um grupo funciona, como as pessoas funcionam em grupo, né? Eu não sei, eu não acho que não é uma coisa simples, né? É, não há uma resposta simples para isso. Mas deixo aí essa reflexão. Espero que esses questionamentos sejam úteis como um ponto de partida, né, para a gente pensar e repensar as práticas de estudo nos grupos espíritas e para pensar um pouco sobre o grupo onde a gente participa, qual é o caráter do grupo, é, qual é a proposta, qual é o nosso interesse. É um grupo homogêneo, tem participantes novos entrando a todo momento ou não, e como acolher essas pessoas que estão chegando, né? E que posição a gente toma à frente das diferenças, se a gente inclui as pessoas, apesar das diferenças, ou a gente limita as diferenças e exclui as pessoas, né? Então, ficam aí as reflexões e até o próximo. Tchau.